Boa noite, meu nome é Brian Bizarri e junto com outros alunos, Andrei Rufato, Lucas Masson e João Vitor Canônica, nós vamos efetuar o vídeo de acionamento de máquinas de corrente contínua. Bom, primeiramente, esse é o nosso dados do gerador, onde temos uma tensão de 180 volts na armadura, uma corrente de 11,5 na armadura, e essa máquina consegue gerar até 1750 RPM. Então já é uma máquina mais datada, mesmo sendo da WEG, que é uma ótima empresa. Ela já é uma máquina mais datada, mas para ensino ela continua sendo muito útil para nós. Bom, primeiramente, a frequência da força de eletromotriz que a gente usou foi 47,6 para chegar nos 1500 RPM que nos foi exigidos. Bom, aqui temos a equação VT igual a EA menos IA vezes RA, que seria a tensão de terminal igual a tensão gerada menos a queda de tensão que está tendo na resistência da armadura. Também temos que a tensão gerada é igual a constante construtiva vezes o fluxo magnético que está tendo no rotor, que seria o nosso campo, e vezes a velocidade em radianos por segundo. Aqui no diagrama equivalente a gente consegue ver que EA recebe a tensão gerada no rotor de campo e circula uma corrente em direção à carga. Ou seja, quanto maior a sua carga, vai ser maior a queda de tensão na sua resistência. Então, para que você consiga ter uma tensão de terminal desejada, com carga, você precisa ter uma maior tensão gerada em EA para compensar essa perda nas resistências da armadura. Aqui a gente pode ver também que a tensão de campo estava em 185,1 volts e a corrente de campo estava em 0,597 ampere. Na carga, teve uma queda de tensão e o campo se manteve o mesmo. Através de literaturas e algumas pesquisas, a gente consegue identificar que pode estar acontecendo uma reação de armadura. Porém, a gente não pode afirmar com certeza porque a gente não sabe se o gerador em si ele tem um enrolamento de compensação ou não. Aqui nessa imagem também do osciloscópio a gente pode ver que a tensão de terminal era 130 volts aproximadamente, com uma corrente de 11,44 mA sem carga. E com carga ele passou para 125,7 com uma corrente de 1,2 ampere. Comprovando que quanto maior a carga no terminal, maior é a queda de tensão nas resistências da armadura, e assim, para manter uma tensão constante no final, você tem que dar um leve aumento na tensão gerada no campo. Bom, falando agora um pouco sobre o motor em corrente contínua, a gente vai ter um pouco de equacionamento do circuito dele. Na esquerda ali no circuito dá para ver que a gente tem a tensão VA, a tensão no terminal da armadura, que vai estar sendo injetado para fornecer o campo para a armadura. Ela vai estar passando por uma resistência e uma distância que representa nossas bobinas de armadura, né? Então a gente vai ter uma queda de tensão ali e no final vai resultar na nossa tensão EA, que é a tensão que vai estar interna na armadura. O cálculo da tensão EA, ela pode ser dada tanto pelo K, que é uma constante construtiva, vezes o fluxo, vezes a rotação do eixo do motor, tá? Que seria o rotor, por isso WR. Ou também ela pode ser dada por LAF, vezes a corrente no rotor, vezes a rotação do rotor. Ambas são equações válidas. Geralmente a segunda é mais usada por ser mais fácil de se obter esses valores, já que K depende da construção da máquina em si, e geralmente nem todos os fabricantes disponibilizam. Substituindo a segunda equação na primeira, a gente tem que a nossa tensão de entrada de terminal vai ser a nossa queda de tensão mais a velocidade de rotação do rotor vezes LAF vezes IF, onde que se a gente quiser isolar a rotação do rotor, a gente pode chegar assim em conclusão, em que a nossa corrente
e F, quanto menor ela for, maior será a nossa velocidade no rotor, ou seja, a gente não pode tirar a corrente de campo dela. Se a gente baixar ela para zero instantaneamente, a nossa velocidade do rotor dispara. Tá. Agora um pouco sobre o torque, a gente tem que é o conjugado do motor. Ele é dado por LAF vezes IF vezes IA, ou também pelo constante construtiva K vezes o fluxo vezes a corrente da armadura. Novamente é utilizada mais a fórmula onde que a gente tem o LAF vezes o IF vezes o IA, justamente porque constante construtiva não é muito fornecida pelos fabricantes, né? Bom, nesse slide podemos ver os dados do motor na placa do motor. É um motor da WEG, é um motor um pouquinho mais antigo, mas ainda tem muitas aplicações para estudos dos discentes do curso de Engenharia Elétrica e outros. Podemos avaliar que ele tem uma tensão de armadura de 400 volts, uma corrente de armadura de 28, são dados nominais. Tem uma citação independente, tem que ser citado independentemente da tensão de alimentação. Uma tensão suporta uma tensão de citação de até 190 volts e uma corrente de até 2,85 amperes. Aqui o grupo parametrizou usando a IHM para conseguir visualizar melhor. Podemos observar que tem no parâmetro 57 uma rotação de 80% da nominal do motor. No parâmetro 90 podemos observar uma tensão de terminal de 80% da tensão nominal. No parâmetro 89 podemos observar uma corrente de armadura de 1,9 amperes. E no parâmetro 62 obtivemos uma corrente de campo de 2,7 amperes. Aqui temos as referências utilizadas no livro do Chapman e os materiais disponibilizados pelo professor Marconi Januário na trilha de aprendizado. E era isso, obrigado pela sua atenção.